No dia 15 de novembro, nós temos um evento histórico aqui na igreja. Tá? É a ordenação do irmão Adriano ao ministério pastoral. Nós vamos ter o exame doutrinário dele aqui na parte da tarde, a partir das 3 horas, onde todos estão convidados a participar, né, de analisar, a ver, a conhecer também como é uma ordenação de um pastor. É importante para ver a maneira como a igreja deve lidar com isso. E a mais à noite, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós temos o culto de ordenação, né, onde o pastor Felipe Stuck estará pregando aqui, né, durante essa noite, nessa ordenação. Então, vocês todos estão mais do que convidados a estar presente, né? Quem é membro da igreja é uma obrigação estar aqui na ordenação deste irmão. E por conta disso, irmãos, eu resolvi fazer uma série de pregações, porque é muito necessário que a igreja entenda corretamente o que significa ser um pastor. A nossa igreja, ela é muito nova na fé. Há muitos conceitos que muitos de nós que andamos em outras igrejas trazemos distorcido até aqui. E nós precisamos ter o entendimento correto e bíblico de todas as áreas que envolvem a igreja local. Talvez os nossos filhos, que são essa primeira geração que está nascendo aqui, eles já vão crescer entendendo de uma maneira bíblica e saudável o que é cada um dos ofícios da igreja, o papel dos membros, de um pastor, de um diácono, mas nós aqui estamos construindo esse pensamento, né? Estamos trazendo biblicamente o significado de cada uma das coisas. Então, nós veremos aqui qual que é a função de um pastor na igreja, qual a responsabilidade da própria congregação em relação a um pastor. Nós precisamos entender biblicamente tudo que envolve esse ministério tão importante na igreja local. Nós vivemos tempos onde a figura do pastor é tão distorcida quanto o próprio evangelho bíblico é. Nós temos uma distorção que ocorre dentro das próprias igrejas, que não entendem corretamente o que significa ser um pastor, e isso acaba refletindo para o mundo uma visão completamente incorreta sobre o ofício pastoral e que acaba atingindo as pessoas de maneira geral. E eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal em relação a esse sentido, que eu vivi numa igreja onde tinha extremos. Eu convivi com pastores que mendigavam, que recebiam, na época, há muitos anos atrás, mas vocês têm uma noção do dinheiro, R$80, por exemplo, para manter uma família com filhos, enquanto você tinha um pastor, o pastor presidente, que administrava todo o dinheiro que entrava e fazia tudo aquilo que bem entendia. Então você tem normalmente esses dois extremos na visão das pessoas em relação ao pastor. Ou que ele é um funcionário da igreja, alguém que está ali para servir as pessoas e fazer tudo dentro de uma igreja. Ou você tem a visão que o pastor é dono, né? A igreja do fulano tal. Então ele é o total responsável por tudo, ele é o dono da congregação. E isso é longe de ser o que a Bíblia ensina sobre ser de fato um pastor. E diante dessas realidades, cabe nos fazermos umas perguntas. Será que você saberia definir o que é um pastor biblicamente? Será que você saberia quais são as obrigações e as responsabilidades de um pastor segundo a palavra de Deus? Você saberia por qual motivo a Bíblia institui pastores para cuidar do rebanho de Deus? Será que você conseguiria fazer uma defesa bíblica do ministério pastoral? São perguntas que a gente deve se fazer porque nós estamos no mundo e muitas vezes as pessoas perguntam sobre a nossa fé e muitos questionam sobre a ideia de um pastor. Vocês são da igreja dos 10%, tudo é dinheiro, o pastor está querendo enganar vocês, o pastor só quer saber do dinheiro de vocês. Nós, como cristãos, nós devemos saber defender a nossa fé em todos os pontos. Então, meu propósito aqui nessa série de pregações é expor biblicamente o ministério pastoral de uma forma que todos aqui possam estar aptos a responder todas essas questões de maneira bíblica e defender de maneira correta o ministério pastoral e a sua importância. Então, o título dessa série, como vocês podem ver, é Ministério Pastoral, um chamado. E aí eu dividi em 3 pregações distintas. Ministério Pastoral, um chamado de Deus, um chamado pessoal e um chamado reconhecido pela igreja. E eu diria que essas pregações aqui, elas possuem um alvo duplo. As pregações, elas serão direcionadas para a vida deste irmão aqui, que está aqui, o irmão Adriano. Porém,
todos nós vamos aprender, né, sobre questões úteis, fundamentais e que falam da nossa relação pessoal com Deus e a nossa relação na igreja local, na nossa vida em congregação. Então, a primeira hoje é ministério pastoral, um chamado de Deus. Primeiramente, irmãos, é fundamental nós entendermos aquilo que o próprio título já deixa bastante explícito. Como que alguém assume o cargo de pastor? Seria uma carreira profissional? Então a pessoa faz faculdade de teologia e ela termina a faculdade sendo um pastor, né? Seria o cargo que ela vai ocupar depois de ter cursado? Será que basta uma pessoa demonstrar um interesse pessoal nesse ofício? Então, se alguém deseja ser um pastor, automaticamente essa pessoa está apta a ser um pastor? Será que é assim que funciona? Então, hoje nós vamos começar a entender essas coisas, estabelecendo de princípio aqui o fundamento deste ofício para a igreja local. E esse fundamento começa ao entendermos que é Deus quem chama a pessoa ao ministério. E eu gostaria de iniciar esse ponto lendo alguns textos bíblicos que mostram o chamado eficaz de Deus para todos os crentes. Tá? Esse é o fundamento do chamado pastoral. Existem muitos textos bíblicos que apresentam o chamado de Deus. E eu vou ler aqui alguns rapidamente. 1 Coríntios 1,9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 6 e 7 diz: Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Romanos 8,30: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia citar outros vários textos claros nesse sentido. Você tem Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, Efésios 4, de 4 a 6. Enfim, são textos abundantes que mostram que Deus chama. Ele tem um chamado que é o início da regeneração de um coração rebelde. Deus é quem chama para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos chama a sermos crentes. Agora, qual o critério do chamado de Deus? Deus chama aqueles que são mais inteligentes? Deus chama os mais capazes? Deus chama os mais bonitos, os mais simpáticos? Seria assim que Deus chama? Será que esse chamado ele é condicionado às qualidades ou capacidades daquele que é chamado por Deus? E aí, novamente, as Escrituras nos respondem. Romanos 5,10 diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou ainda Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento por obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o que a Bíblia ensina? Que o chamado de Deus independe de qualidades pessoais daquele que é chamado por ele. Todos nós éramos estranhos e inimigos de Deus, praticantes de obras más. Nenhum mérito havia em nós que movesse Deus na nossa direção. Conforme afirma de maneira bem clara Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Mas alguém agora deve estar se perguntando, tá, pastor, mas o assunto não é o chamado pastoral? O que tudo isso tem a ver? Sim, irmãos. Mas para nós entendermos corretamente um chamado específico ao ministério pastoral, o fundamento do chamado tem que ser estabelecido. E esse fundamento é o chamado eficaz. O chamado que todo crente recebeu da parte de Deus, de ser um só com Cristo Jesus. Depois desse chamado que atinge todo aquele que crê, que une todos nós em um só corpo, que une todos aqueles que têm fé, a igreja gloriosa do nosso Senhor, Deus então chama alguns de maneira mais particular. E agora eu peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 14. Efésios 4, versos 11 a 14. Os irmãos que nem sabia que tinha outro livro além de Mateus, né? Tanto tempo que a gente está em Mateus que Efésios, onde tem Efésios na Bíblia? Só tem Mateus. Mateus e 1 Pedro, né? Todos acharam? Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro. Então, dentro deste corpo no qual todos os cristãos são chamados a fazer parte, Deus chama alguns homens de maneira especial. Deus os capacita com dons específicos para que eles possam exercer esse chamado. O nosso foco aqui nessa noite é nessa última categoria aqui apresentada no versículo 11, os que Deus chama para serem pastores e mestres. É importante dizer que no texto original, aqui em Efésios, Paulo usa uma conjunção grega, de forma que nós não temos duas categorias diferentes. Deus não chama alguns para serem pastores e outros para serem mestres. Nesse texto, Deus chama pastores mestres. Tá? E qual o propósito de Deus em chamar alguns homens para essa tarefa? O texto ele é muito autoexplicativo. E eu vou alistar de maneira rápida, mas você pode acompanhar aqui no próprio texto. Deus chama pastores mestres com o propósito de aperfeiçoar os santos. Ou seja, aperfeiçoar aqueles que foram separados. A ideia de santo é aquele que foi separado, aquela pessoa que foi chamada por Deus para fazer parte do corpo. Deus separou das trevas e trouxe para a luz. Então Deus chama as pessoas a fazerem parte da sua igreja. Então Deus coloca pastores e mestres para ajudar esses que foram chamados a desempenhar o seu serviço. Que sentido? Porque Deus concede dons para cada membro do seu corpo. E aí o pastor deve ajudar a cada membro a servir na congregação de acordo com os dons que Deus lhe concedeu. Deus chama ainda pastores e mestres para edificarem a igreja, para que todos estejam unidos numa mesma fé, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que ele ajude cada membro a atingir maturidade em Cristo. E é desta forma, estando maduro em Cristo, com pleno conhecimento da verdade, que você está protegido do erro, você está protegido de ser enganado por falsos ensinos ou falsas doutrinas. Antes de prosseguirmos nisso, eu gostaria de realizar já algumas aplicações práticas neste ponto. Eu quero destinar uma aplicação diretamente para a igreja
e direcionar aplicações diretamente para o irmão Adriano. O que nós faremos aqui, irmãos, no dia 15 de novembro, não é um teatro hipócrita. Não é algo para trazer glória a uma pessoa, para dar um status diferenciado ou trazer algum tipo de autoridade maior para o irmão. Não. Esse evento é algo histórico para essa congregação. Algo que deve ser celebrado, deve ser comemorado, deve ser lembrado e levado muito a sério. Eu sei, irmãos, que vai ser num feriadão, né? Dia 15, é feriado, uma sexta-feira, e você tem sábado e domingo. Mas eu digo para cada um, não há nada mais importante para você fazer nesse dia do que estar aqui conosco. E eu digo quais os motivos pelo qual você deve levar isso muito a sério. Primeiramente para a igreja. Você precisa estar aqui comemorando e louvando a Deus pela ordenação deste irmão ao ministério pastoral, porque isso, o fato de nós termos um pastor sendo ordenado, isso demonstra o amor e o cuidado de Deus com essa igreja. E demonstra que Deus está ouvindo e respondendo às nossas orações. Deus levantou entre nós um irmão e concedeu-lhe dons para ele servir no ministério pastoral. E ele fez isso porque ele ama a cada um de nós. Ele quer que cada um de nós seja edificado, que nós sejamos aperfeiçoados, unidos e protegidos, conforme o texto de Efésios nos diz. É para isso que ele levanta pastores. Pense, irmãos, em toda vez que você já orou por maturidade espiritual, que você orou para Deus, Senhor, eu quero ser mais maduro na fé. Pense às vezes que você orou por um avivamento espiritual, que você orou por mais pessoas aptas, capazes de servir na igreja. Às vezes que você orou por missões, orou pela propagação fiel do Evangelho neste mundo. A vida deste irmão é resposta dessas orações. Igreja, nós temos muito o que comemorar. Porque Deus levantou um trabalhador para a sua seara do nosso meio. Deus levantou um de nós. Que privilégio, que alegria é ver Deus levantando pessoas do nosso meio para serem fiéis propagadores do Evangelho. Da mesma forma que eu digo diretamente ao irmão Adriano, que o que nós faremos aqui no dia 15 não é mera formalidade. Não é conferir a ele um status diferenciado, um certificado de ordenação, que ele vai receber ou qualquer coisa desse tipo. Deus lhe chamou, Deus lhe concedeu dons para que você lute com todas as forças pelo aperfeiçoamento dos seus irmãos. Que você lute pela edificação dessa igreja. Que você proteja corajosamente a congregação de todos os erros, perigos e falsos ensinos. E eu reforço mais uma vez, faça isso com todo empenho, com toda a sua força, na certeza de que é Deus quem está te chamando. E se Deus lhe chamou soberanamente, Ele certamente vai lhe capacitar nas suas deficiências e dia a dia vai lhe dar forças para essa tão importante tarefa. Saiba disso. Vamos olhar mais de perto agora esse chamado de Deus ao ministério pastoral. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter bem claro sobre isso. Um pastor é chamado por Deus. E esse chamado é um chamado para o Evangelho. Mais uma vez, nós precisamos voltar ao fundamento. É preciso entender que antes do Adriano ser chamado por Deus para o ministério pastoral, ele recebeu um chamado para o Evangelho. Antes de qualquer coisa, Deus nos chama para Ele mesmo, para um relacionamento pessoal com Ele, por meio do seu Filho. E esse chamado pessoal sempre será, dia após dia,
o chamado mais importante de todos para a vida do Adriano. Da mesma forma que esse é o chamado mais importante para a vida de cada um de nós. Porque vai ser por meio deste relacionamento que ele terá com o Senhor, e não por conta das suas capacidades, por causa do seu intelecto, por causa do seu talento, que o Adriano vai poder servir essa igreja com mais eficiência. Na medida deste relacionamento pessoal com o Senhor, que acontece por meio da palavra de Deus, buscando estar cheio do Espírito Santo, em perfeita comunhão com o Filho, somente depois disso é que ele poderá nos ajudar como igreja em tudo aquilo que ele tem lido, que ele tem ouvido e que ele tem experimentado desse seu próprio relacionamento pessoal com Cristo. Se o seu relacionamento pessoal com o Senhor não transbordar, ele não vai ser capaz de nos oferecer absolutamente nada. O fundamento do ministério pastoral é o Evangelho. E primeiramente salvando de maneira pessoal aquele que é chamado, mas além disso, Deus chama alguns homens para ir além, para garantir que o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da cruz de Cristo, seja pregado, aplicado e valorizado na vida diária da igreja. E ao entrarmos no assunto do Evangelho, nunca demais nós delimitarmos o que é o Evangelho bíblico, né? O que é Evangelho biblicamente falando. Isso porque muitos em nossos dias se levantam como sendo defensores do Evangelho, pregadores do Evangelho, dizem fazer evangelismo. Só que quando nós vamos às suas mensagens, quando nós analisamos cuidadosamente a pregação, é possível notar que nada de evangelho tem em muitos desses ministérios. A palavra evangelho, como vocês já sabem, significa boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas? Que mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, há salvação para homens pecadores. Então vamos ver um texto bíblico para nos ajudar nisso. 1 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 23. Só voltar de Efésios, algumas páginas ali, você já encontra 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versos 21 a 23. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 23. Diz assim o texto: Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentio. O evangelho bíblico, aquele que gostamos de chamar do evangelho puro e simples, o único evangelho que existe e que salva, ele é centrado na pregação do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Ele é centrado na salvação que vem unicamente por meio deste ato de amor, confirmado e autenticado por Deus por meio da ressurreição e nada além disso. Esse é o evangelho que salva, o evangelho da cruz de Cristo. E permitam-me, irmãos, dizer algumas coisas a vocês. O ministério pastoral não existe para que a igreja tenha uma pessoa de tempo integral responsável para cuidar do patrimônio da igreja. Para ter alguém disponível para resolver os problemas físicos e estruturais do prédio onde a igreja se reúne. O ministério pastoral não existe para ter uma pessoa disponível para ouvir com paciência os problemas das pessoas, para corrigir e disciplinar os filhos dos outros, para visitar doentes ou as casas das pessoas. Por mais que tudo isso possa fazer parte, fará parte do ministério pastoral, o ministério pastoral existe primordialmente para proclamar e proteger o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, as boas novas que existem na cruz de Cristo. Essa
é a função principal de um pastor. Se uma igreja possui um pastor que é amável e cordial com todos, que visita a casa de todo mundo, que vai no hospital ver os doentes, orar por eles, que está sempre disponível para ser um ombro amigo, que tem bons planos para fazer a igreja prosperar, mas que não proclama e não protege o evangelho bíblico, essa igreja não tem absolutamente nada. E outra vez eu gostaria de fazer aplicações direcionadas ao Adriano e direcionadas à igreja. Ao Adriano, não se esqueça, meu irmão, que você foi chamado para o evangelho. Portanto, priorize sempre o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Lute por isso. Seja forte nesse sentido. Não negocie o seu devocional pessoal, porque isso vai refletir no seu ministério pelo qual você foi chamado. Depois disso, seja um proclamador e um protetor do evangelho bíblico. E comece fazendo isso dentro do seu lar. E depois, transborde esse seu amor pelo evangelho de tal forma que atinja a toda a congregação. E aqui eu deixo que a palavra fale diretamente com você por meio de uma orientação do apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo. A sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, diz assim: diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pregue a palavra, proclame o verdadeiro evangelho. Se ninguém quiser lhe ouvir, não se preocupe com isso. Se te chamarem de louco, de radical, de ultrapassado, não se preocupe com isso. Suporte as aflições, faça o seu trabalho, seja fiel ao Senhor, porque Ele, no seu devido tempo, lhe recompensará por isso. Um trabalho fiel ao Senhor, fiel na proclamação do verdadeiro evangelho, nunca é em vão, porque ele é feito para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Igreja, valorize aquilo que realmente importa. Não se esqueça que todo pastor possui as suas próprias lutas, as suas dificuldades, os seus defeitos. Não se esqueça que ele também trava uma batalha pessoal na sua vida contra o pecado. O pastor não é perfeito, não é santo no sentido de que não comete nenhum pecado. Ele não está isento em cometer erros. Lembre-se disso, irmãos, quando o seu pastor falhar com você. Ou quando ele não atingir as suas expectativas em relação ao trabalho dele. E aí, quando eventualmente, por algum motivo, ele lhe decepcionar, lembre-se daquilo que realmente é importante. Esse pastor tem pregado o evangelho bíblico. Esse pastor realmente tem exposto as Escrituras com fidelidade e firmeza. Se a resposta é sim, então se alegre. Sinta-se um privilegiado. Sinta-se amado por Deus. Porque numa realidade como a nossa, de nossos dias, onde o evangelho tem sido duramente distorcido, o evangelho tem sido negociado tão facilmente, numa realidade onde existem tão poucas igrejas comprometidas com a verdade bíblica, e aí você se encontra em um lugar com pastores firmes e que não negociam a verdade por nada. Que grande privilégio você possui. Louve o cuidado de Deus com a sua vida, que te direcionou
para uma igreja comprometida com o verdadeiro evangelho. Louve a Deus por isso. Valorize o seu pastor de acordo com a grande prioridade do seu ministério, que é a proclamação e a proteção das boas novas de Cristo Jesus. E aí eu digo mais, irmãos, tendo a possibilidade, invista na vida do seu pastor nesse sentido. Invista nos seus estudos. Lhe dê bons livros. Pastores bíblicos amam ganhar livros, irmãos. Então, no dia 15, será uma ótima oportunidade para você dar um livro a esse irmão. E os pastores bíblicos adoram isso. Insista para que ele possa ir a uma conferência, para que ele possa crescer espiritualmente, fazer contatos, porque isso, irmãos, é investimento na sua própria vida. É investimento na igreja. Você está investindo diretamente na qualidade das pregações, na qualidade da propagação do verdadeiro evangelho em um mundo que tanto carece de bons pregadores. E mais do que tudo, irmãos, e acima de tudo isso que eu falei, ore por ele. Ore, irmãos, pela vida dos pastores, para que Deus mantenha o seu pastor firme no caminho da verdade. Porque pastores bíblicos serão sempre os maiores alvos de ataques no mundo espiritual. Já parou para pensar o que é que aconteceria se esse espaço que nós estamos hoje aqui fosse implodido? Acontecesse uma coisa e derrubassem o prédio. O que aconteceria? Nada demais. Nós arrumaríamos em algum outro tempo, logo, em outro lugar, se precisássemos nos reunir na praça para fazer o nosso culto, nós faríamos. Mas se o pastor da sua igreja caísse, cometesse um pecado grave, apostatasse da fé, o que aconteceria com a igreja? É claro que Deus guardaria. É claro que Deus cuidaria dos seus filhos. Mas o ponto é entendermos qual é o grande patrimônio de uma igreja. Quais os grandes bens de fato de uma igreja. É parar de valorizar prédio e valorizar as pessoas. Porque é as pessoas que realmente importam para Deus e para a propagação do evangelho. O terceiro e último ponto, irmãos, o chamado de Deus para o ministério pastoral é um chamado para o evangelho e também um chamado para amar a igreja. E aqui vai uma breve explicação do que é a igreja, porque é incrível que conceitos que deveriam ser muito claros, precisam ser explicados no nosso contexto atual. Porque pastor está totalmente distorcido, você tem que explicar o que é ser um pastor. Evangelho já ninguém mais sabe o que é, você tem que explicar o que é o evangelho. E aí quando você fala de igreja, um monte de distorção também, ninguém sabe o conceito bíblico de igreja. E para que não haja confusão nesse sentido, eu vou explicar brevemente. Quando eu digo que uma pessoa é chamada ao ministério pastoral e ela possui um chamado para amar a igreja, nós precisamos entender biblicamente o que é a igreja para não correr o risco de achar que o irmão Adriano vai ser chamado para amar essa sala que nós estamos. Que ele vai ser chamado para amar as cadeiras, o patrimônio da igreja. Que ele é chamado para amar a instituição Igreja Bíblica Luz do Mundo. Isso não é a igreja. O prédio é só o local onde a igreja se reúne. A Igreja Bíblica Luz do Mundo é só a expressão local da Igreja do Senhor. Outro erro bastante comum em nossos dias é o conceito de que eu sou a igreja. Eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu alguém falar isso. Não, mas eu sou igreja. Um indivíduo isolado nunca vai ser igreja. A igreja é a Assembleia dos Santos. É a congregação dos salvos, junta e reunida. A igreja, irmãos, é o mistério não revelado no Antigo Testamento, mas revelado no Novo Testamento. É a união de judeus e gentios em um só espírito. Judeus e todos os outros povos, unidos em um só corpo, em uma unidade orgânica, viva. A igreja, ela teve seu início em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, batizando os crentes em um só Espírito, em um só corpo. Colossenses 1, 15 e 18 nos diz, ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, perfeito Deus e perfeito homem, ele é a cabeça da igreja, aquele que dirige, aquele que nutre, aquele que sustenta. Da mesma forma que o nosso corpo obedece à cabeça, a igreja obedece a Cristo. E a partir do momento que nós somos chamados para o Evangelho, chamados para fazer parte deste corpo, já nós não somos mais guiados pela nossa própria cabeça. A nossa mente passa por uma transformação e já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu passo a andar como Cristo andou. Passo a valorizar aquilo que Cristo valoriza. Passo a ter os mesmos interesses de Cristo. Eu passo a amar aquilo que Cristo ama. E dentro disso devemos pensar qual o grande alvo do amor de Cristo. Quando Paulo faz uma analogia do casamento em Efésios 5, a analogia do amor do marido pela sua esposa, um amor que ele diz que deve ser sacrificial, purificador, abençoador, provedor. Quando ele encerra essa analogia do casamento, o que ele diz em Efésios 5,32? Grande é esse mistério, ele diz, o amor do marido pela esposa. E ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Era uma analogia ao amor de Cristo pela igreja. Todos os crentes em Cristo são chamados a amar a igreja, a amar os nossos irmãos, a amar a congregação, a amar estar junto uns dos outros, a amar cada membro deste corpo. Entretanto, para aquele que é chamado ao ministério pastoral, essa é uma obrigação ainda mais enfática. E aí nós voltamos a Efésios 4, 11 a 14, né? Eu vou reler aqui o texto. Ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, né, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Como que alguém que é chamado ao ministério pastoral pode cumprir isso, né? Edificar, aperfeiçoar, trabalhar com os irmãos para que eles desempenhem o seu serviço, para que eles cheguem ao pleno conhecimento de Deus, para que eles se tornem maduros. Como que um pastor fará isso? Não apenas 1 ou 2 dias, mas o resto da sua vida. Como que um pastor vai trabalhar para esse fim o resto da sua vida sem amar a comunidade da fé? O pastor, ele demonstra o seu amor pela igreja quando ele cumpre com o seu chamado com dedicação total e exerce aqueles dons que Deus lhe deu para benefício dos outros. O chamado pastoral é certamente um chamado a amar de todo o coração a igreja do Senhor, que são as pessoas, que são os crentes, que são os santos que foram separados por Deus para fazer parte de uma congregação local. A aplicação que eu farei agora sobre isso, ela serve tanto para o irmão Adriano, como serve para nós, inseridos neste mesmo corpo de Cristo, na igreja, por meio do Espírito Santo. Alguns pontos serão mais específicos para o ministério pastoral, outros são gerais e todos nós devemos buscar. Se Cristo ama a igreja de tal forma que se entregou por ela, e se nós, como cristãos, devemos imitar o seu amor, né, o amor do nosso Salvador pela sua noiva, como então podemos amar de maneira prática a igreja do Senhor? A primeira aplicação é para o pastor.
a primeira forma de demonstrar amor pela igreja é pregando a palavra de Deus e unicamente ela. É deixar de querer impor os seus próprios pensamentos e vontades, mas ler o texto, explicar o texto dentro do seu contexto e aplicar o texto para torná-lo relevante para a vida da comunidade dos nossos dias. O pastor que ama a sua igreja, ele explica o texto bíblico e a palavra de Deus como ela é. Ele não tenta impor as suas próprias ideias. Ele não fica dando recado no púlpito, mas ele expõe unicamente as Escrituras. A outra maneira de demonstrar amor, e isso se aplica a todos nós, é orando. Uma das maiores demonstrações de amor pela igreja é a oração. Um pastor, ele deve cobrir a sua igreja de oração. Orar por cada um dos membros dessa comunidade local e fazer isso de maneira incansável. De maneira semelhante, irmãos, todos nós, os crentes, possuímos a ordem bíblica de orar uns pelos outros. Nosso pacto de compromisso aqui na igreja, ele reforça isso. Como que diz o pacto? Não negligenciaremos a oração por nós e pelos demais. Essa, irmãos, é uma grande demonstração de amor. Quando nós gastamos tempo da nossa vida orando pelos nossos irmãos. E isso é algo que ninguém sabe. Só Deus. Ninguém sabe o quanto eu oro por vocês. Só Deus sabe. Vocês não sabem nem se eu oro por vocês. E assim é todos nós. Você quer prova maior de demonstração de amor do que essa? Porque esse é o tipo de coisa que ninguém recebe o reconhecimento dos outros. Você não vem aqui no outro dia dizendo, obrigado por ter orado por mim. Eu nem sei que você orou por mim. Né? Você quer amar o seu irmão? Ore por ele. Você ama a igreja? Dedique-se em oração pela igreja. Eu peço, reflita quanto tempo você tem orado. Quanto tempo você tem dedicado em oração pelos seus irmãos? Quanto tempo você tem dedicado de oração pelo seu pastor? Não negligencie essa tão grande forma de amor, irmãos. E isso é algo que só Deus, no devido tempo, vai lhe recompensar. Outra forma de amor, que o pastor, e também pode ser aplicado a nós, demonstra, é discipulando. O pastor deve ser um discipulador. Deve estar sempre levando outros ao pleno conhecimento da verdade. O pastor deve seguir o modelo de Cristo, que gastou muito mais tempo com o indivíduo do que com multidões. Mas além disso, o pastor também deve lutar por uma cultura de discipulados dentro da igreja local. Da mesma forma, irmãos, que isso se aplica a todos nós. Porque todos nós fomos chamados a fazer discípulos de Cristo e a ensiná-los a guardar toda a palavra de Deus. Mateus 28. Outra maneira de demonstrar amor pela igreja é recebendo. A hospitalidade é uma marca de amor. E isso serve para todos nós. Estar disposto a gastar tempo apenas para muitas vezes ouvir uma pessoa. Estar junto. Conversar com alguém, com um irmão em Cristo. Um pastor, ele precisa ensinar também através do exemplo. Ele precisa abrir a sua casa para que as pessoas possam aprender também por meio da sua conduta, como um marido, como sendo um pai, como sendo um modelo a ser seguido pelos outros. Ele deve ensinar, inclusive, quando erra, sendo humilde, pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas. Um pastor também demonstra o seu amor pela igreja a não impor barreiras para as pessoas chegarem a Cristo. Nós devemos aprender com o erro dos fariseus no tempo de Jesus, que colocavam um fardo pesado, o fardo do legalismo religioso, um fardo que era impossível de ser carregado pelas pessoas, e aí eles afastavam ao invés de aproximá-las de Deus. Esses pastores, irmãos, que pregam que a salvação vem por meio de crer em Jesus e fazer alguma coisa a mais. Ignoram a justificação somente pela fé.
O pastor que ama a sua igreja não impõe barreiras à salvação. Ele ensina que a salvação vem unicamente pela fé em Jesus Cristo. E somente por meio disso. O pastor, irmãos, é levantado por Deus para amar a igreja. E isso é demonstrado de maneira prática por meio desses exemplos citados. O ministério pastoral é um chamado de Deus. Deus é quem levanta soberanamente homens e os capacita com dons para edificar a sua igreja. O chamado de Deus ao ministério pastoral é um chamado ao evangelho. Primeiramente, atuando na salvação daquele que foi chamado. Depois, levantando ali um proclamador e um defensor da mensagem da salvação que há em Jesus Cristo. Que o Senhor use a vida do irmão Adriano nesse sentido. Que ele o mantenha firme na verdade, faminto em crescer cada vez mais no conhecimento da palavra, transbordando de tal forma que atinja a vida de cada um de nós. Que seja corajoso e forte para afastar aqueles lobos que vivem cercando o rebanho de Deus, impedindo que o erro e falsos ensinos adentrem na congregação de Deus, que Ele está lhe confiando. Deus o chama ao ministério pastoral para amar a igreja, e que esse amor lhe conduza ao cuidado pessoal, para o caminho da compaixão, um caminho que é realizado por meio do ensino, da oração, do discipulado e do convívio pessoal. Meu desejo e oração é que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que seja firme na sua devoção pessoal e que depois possa auxiliar cada vez mais as pessoas dessa igreja local a atingir o pleno conhecimento do Filho de Deus, pregando a palavra de Deus sempre, quer seja oportuno, quer não. Vamos orar, irmãos.